Olá, seja muito bem-vindo a mais uma live do Construindo Profissionais. Estamos aqui para bater um papo com você. Estamos iniciando agora nossa live conversando com os profissionais e aqui a gente convida aqui vários profissionais, da área da construção civil para ter um bate-papo aqui, eles contarem sobre a experiência deles aí na área da construção civil e a gente vai estar trazendo muita gente aqui que tem uma história de vida incrível e espero que vocês possam estar acompanhando a gente em todas essas lives, que a gente vai estar mostrando aqui várias histórias de profissionais aí que conseguiram alavancar aí nas suas carreiras. E hoje é dia de conversar aqui com José Paulo. Ele é um azulejista e ele é cadeirante, Ele tem ali algumas dificuldades físicas e mesmo assim não deixou se abater, aprendeu a profissão, transformou a vida dele e é um profissional aí que vem trabalhando aí dia a dia. E hoje ele vai entrar aqui para contar a experiência dele, contar como ele iniciou aí na área da construção civil. E daqui a pouquinho ele está chegando aí. José Paulo, alguém aí tem alguma pergunta a fazer? Thales? E aí, Thales, tudo bom? Pode fazer alguma pergunta aí. A gente vai estar trazendo vários profissionais aqui da construção civil e vocês podem estar interagindo aqui também. Boa noite, E aí, tudo José bem? Paulo? Boa noite. Boa noite, joia? Bom, Joia? tudo jóia. Graças a Deus. Opa, prazer Você? mesmo em falar com você. Prazer também, imenso. Como eu estava falando aqui, na abertura, aqui é a live do Conversando com Profissionais e é uma live aqui que a gente faz convidando vários profissionais aí da área da construção civil Sim, para a gente estar interagindo, trocando aí algumas experiências, contando aí a história de vida de cada um. E você foi uma pessoa que eu vi ali no Instagram e vi que é um exemplo de vida para várias pessoas, sim, E obrigado. para várias pessoas, tanto pessoalmente como profissionalmente. E a gente Sim, quer mostrar aqui para todos que qualquer pessoa, independente do sexo, independente de religião, independente de condições físicas, ela consegue ali ter sua profissão, consegue ter seu trabalho e ter seu sustento ali, ter seu ganha-pão, Meu sim, nome é Hildo Paixão, eu sou engenheiro civil e a gente está aqui com essas lives, do Construindo Profissionais, para a gente estar sim, justamente incentivando pessoas aí que necessitam de um trabalho, que estão desempregadas, a terem uma profissão, que é o campo correto. da construção civil é uma área muito grande, muito Sim, ampla, só vem e aumentando cada dia mais, né? vai aumentando. E aí a gente quer estar incentivando essas pessoas e fala um pouquinho aí sobre você, qual é seu nome. É, prazer, sou José Paulo, sou do Leidista, eu moro em Areado, Minas Gerais, e já venho há anos trabalhando com a parte de acabamento, né? Eu trabalhava como pedreiro, aí depois eu me dediquei mais na área de acabamento. Certo. E há quanto tempo assim você já trabalha na área? Há uns 10 anos, 10, 12 anos. Já é bastante tempo, tem bastante Sim, experiência aí já, sim, bem vindo. É? Sim, faz um tempinho. A gente vem aprendendo cada dia mais. É como eu falo, a construção civil, a cada dia que passa, a gente aprende uma coisa nova. Sim. E com quantos anos assim você iniciou a sua carreira profissional, assim, desde de quando você já trabalha, mesmo que não seja na área da construção civil, qual foi assim seu primeiro trabalho? Você Eu já trabalhei como frentista. Trabalhei quando eu tinha, quando eu completei os 18 anos. Trabalhei 2 anos e meio à noite de frentista. frentista. Sim. E e aí ficou mais ou menos quantos anos para poder entrar na área da construção civil? Quanto foi que você percebeu assim que a área da construção civil seria Eu uma sempre boa para gostei você? da área da construção civil, sabe? Eu sempre fui apaixonado por obras e tá no meio. E a minha família, meu avô, meus tios são todos da construção civil. Aí Ah, chegou uns 2 anos.
que eu trabalhei no posto, eu vi, não, eu vou para a área da construção civil, porque ela tem aumentado a cada dia mais, e as oportunidades, né? A gente tem uma renda melhor também. Uhum. Com certeza, a renda de um profissional da área da construção civil não é todo o emprego, né, que você consegue que chega aí a ter Verdade, uma renda boa, né? sim, Geralmente, profissional aí da área da construção civil ganha acima de R$ 2.000 tranquilamente, né? tranquilo, Um porque pedreiro, azulejista ganha tranquilamente acima de R$ 2.000. sim, ganha tranquilo, porque hoje em dia a mão de obra está muito procurada, e principalmente na parte de acabamento, nessa área de azulejista, nesses acabamentos finos. Sim. É, boa noite, pessoal. O pessoal vai chegando aí. Boa Aí, noite, Fernando. o Fernando está aí com a gente, Fernando. Aqui, Simone. o Simões também Deixa eu está ver com a aqui. gente. Kawari. A Kawari. Boa noite, pessoal. A gente está fazendo a live aqui com esse azulejista, José Paulo. Ele é cadeirante, né? E Sim, é uma motivação aqui para várias pessoas. E aí, espero que vocês aqui nos acompanhem aqui até o fim dessa live. E tem vários profissionais aqui entrando também. E vamos sim, continuar aqui. É, tranquilo. qual o motivo, assim, que mais te levou a entrar nessa área da construção civil? O meu motivo maior foi a inspiração do meu avô, que já faleceu, sabe? Ele sempre trabalhando na área da construção civil, então aí eu dediquei a seguir a profissão igual ele mesmo. Eu também, eu iniciei, né, na área da construção civil, eu iniciei como servente. Tenho três tios Sim, que são pedreiros. E aí, eu comecei a ajudar eles, assim, tinha uns 16 anos, 15, 16 anos. 15, 16. E daí, fui seguindo um tempo ali como servente. Aí depois, saí da área da construção civil, fui trabalhar em outros locais, em farmácia, Sim, trabalhei em fábrica também. Aí depois resolvi estudar engenharia, porque eu gosto muito também dessa área da construção civil. Aí resolvi estudar engenharia e hoje me formei e a gente está com esse projeto agora de incentivar várias pessoas a entrarem na área da construção civil, que é uma sim, área muito ampla e tem muita gente que está necessitando, né? Que necessita tá, de uma profissão e sim. às vezes a pessoa não tem a mentalidade ali de que a área da construção civil é uma área que paga bem, que Sim, ela e pode ter ela uma só tem a profissão que crescer também, né? A área da construção civil está é uma crescendo. área que ela não, como se diz, ela não vai cair nunca, né? Ela jamais vai É, cair, porque ela só tende a todo aumentar. ano, todo ano o pessoal só constrói e Sim, reforma. Então é uma área que basicamente só tem a crescer, independente de crise financeira, independente de tudo. sim. A Até área da construção civil não a para. pandemia não segurou a construção civil. O pessoal É, da construção civil continuou mesmo com a pandemia, tomando todos os devidos cuidados. e em alguns locais até aumentou, né? Na verdade, Verdade, aumentou. o pessoal ficou mais É, em casa, teve mais tempo para poder fazer alguma reforma, teve. Então, na verdade, até aumentou. A construção de hospitais também. sim, Isso aí acabou dando até uma aumentada aí, deu um boom aí na área. meu. E, tipo assim, na sua cidade aí, qual é mais ou menos a média de preço aí que o pessoal cobra aí como azulejista? Na a faixa de azulejista, a gente tem um pessoal trabalhando na diária, que sai R$ 150 a diária, tem por metro que sai piso comum a 25, porcelanato depende de 35 a R$ 60. Os grandes Nossa, formatos são os mais caros, R$ 60. pois é. Então, assim, o cara chega fácil aí, num mês aí, ele tira mais de 5.000. Tira, se ele pegar firme, tira, tranquilamente. O cara sendo um profissional aí de alto padrão também, né? Porque Sim, tem a questão também da qualificação do profissional, né? Se a sim, gente tem profissionais de qualidade, quanto mais qualificação o profissional tem, quanto mais capacidade de trabalhar com aquele material, como, às vezes material mais caro, ele vai ter que sim. cobrar mais caro por ter um acabamento melhor naquele material que Tem, exige um acabamento mais fino, né? Então, exige ferramentas de outro nível também para você e, trabalhar. É uma lixa, né? Você tem que ter uma ferramenta boa, uma riscadeira maior, né? Então aí o e, pessoal tem que ver por esse lado também, porque muitas vezes a gente chega a dar o valor,
E o pessoal não imagina que vai ser aquele trabalho, aquele tipo de ferramenta que vai gastar no material de grande formato. Isso. E tem a questão da ferramenta, igual você pontuou aí, a ferramenta que muitas vezes é cara, né? Sim, Você tem ali uma ferramenta que tem um custo sim, alto até para manter a ferramenta também. E tem a questão da qualificação, que muitas vezes a pessoa tem que dispor ali de fazer algum curso, de tem fazer. curso. Eu tenho 3 cursos, sabe? Que eu fiz. Aham. Para mexer com grandes formatos e cortes finos. Pois é. Então, tudo isso o profissional está dispondo ali de tempo e de Sim, dinheiro para se qualificar para trabalhar com aquele tipo de revestimento, sim, para né? chegar e saber Então, o que ser feito, né? saber o que, que vai fazer, qual tipo de argamassa tem que utilizar para aquele tipo de revestimento, Sim, qual tipo porque de o cliente ele não quer saber, o cliente chega na obra e o que você falar, ele vai. Se você falar é, que é um material melhor ou ruim, o cliente não vai entender muito bem. Tem cliente que não entende. Então, a isso, gente já tendo o estudo, tendo como é para ser feito, a gente sabe, então a gente já vai nos materiais corretos. os corretos, para indicar um melhor acabamento e uma durabilidade muito maior, né, Sim, no serviço. Porque até você também tem que dar uma garantia para o cliente de que tem. o Que o serviço ali vai serviço. ter uma durabilidade, Sim, verdade. né? Vai ter uma durabilidade aí aceitável, né? Tem. Dentro ali Porque, como se das diz, normas, né? o acabamento ali, o acabamento final, é o que mais aparece numa casa. Então, né, é onde que o pessoal foca mais. Então, tem que ser uma coisa É, muito bem feita e para durar por um bom tempo, né? Porque a pessoa gastar, vamos supor que a pessoa gasta 30, 40 mil de reformas, de 2, 3 anos já tem que investir de novo, né? tem que mexer de novo. Vai estar revestimento saltando, Sim, tá acontecendo infiltrações, né? infiltrações, né? Para cá mesmo é muito difícil o pessoal mexer com impermeabilizante, mas toda obra que eu vou fazer, eu já peço o pessoal comprar. Sabe, eu uso E, da Rebotec. É o melhor que tem, sim, no momento. É o da aham. Rebotec. Pois é, porque assim, você como profissional, muitas vezes o cliente ali não tem um acompanhamento técnico, né? Boa parte Não, dos clientes, às vezes, não tem um acompanhamento ali de um engenheiro, de um arquiteto, que vai indicar não, algumas coisas para ele. sim, E aí, você como um profissional ali, em contato com o cliente, já tem experiência, você tem que indicar ali o impermeabilizante, indicar o material correto para poder tem, evitar problemas futuros, né? tem Para sim. que a pessoa não tenha ali Principalmente problemas futuros. nos grandes formatos que a gente tem que usar a argamassa correta, né? Que é a Isso. argamassa própria para grandes formatos. O pessoal chega Aham. e pergunta, ah, mas essa argamassa não é necessária. Não, ela é necessária, ela já foi feita para o grande formato. Uhum. É, com certeza. A questão da reação química ali da argamassa, tudo isso é de extrema importância. Porque, por exemplo, uma Sim, cerâmica, ela tem um tipo de absorção de água, a cerâmica, né? Que é sim, a parte ali onde entra em contato com a argamassa, ela tem uma absorção maior. Já o porcelanato, ele tem uma absorção muito menor de água, muito melhor. né? Até Então, a argamassa no piso cerâmico, a gente usa já uma argamassa um pouco melhor para já não ocorrer algum risco. isso. E aí, como o porcelanato ele tem um grau de impermeabilização maior do que a Sim, cerâmica, então a colagem dele geralmente é feita mais por colagem química, né? sim, E não uma colagem ali por percolação ali da umidade, igual acontece na cerâmica. Então, tudo isso tem que ser visto, né, na hora de estar tem. indicando ali para o cliente, que é para evitar problemas futuros. Às vezes o cliente até comprou o material Comprou. errado, e você tem que Aí ter o conhecimento de falar, não, ó, esse material aqui não vai servir não, tem que tem. trocar, comprar outro, Chegar pra, porque porque isso não é o correto. porque é a sua mão de obra que está em jogo, né? Sim, Aí você como se assenta diz, ali e daqui a pouco começa a dar começa só. problema. Aí vem você, não, mas o serviço não ficou bem feito, né? É, Aí com então é certeza. na gente que vem. Então vem toda a responsabilidade, né, em cima do E azulejista. é uma grande responsabilidade. E deixa eu te perguntar aqui também, em relação a oportunidades, assim, qual foi, assim, um, um local que te deu mais oportunidade de você iniciar na carreira? Foi aqui na minha cidade mesmo, sabe? Assim, foi através de conhecidos meus que trabalham na área de azulejista. Foi aqui. Só que no momento agora, na cidade vizinha tá bem melhor para trabalhar. Sabe? Aham.
Graças a Deus está tendo bastante obra. É que nem eu te falei agora, que eu tinha chegado há pouco tempo. Eu tô até de roupa de serviço ainda, sabe? Porque eu tava na cidade vizinha e deu uma atrasadinha lá. Tava acabando um banheiro e já iniciei uma colocação de grandes formatos também em um quarto. Uhum. E aí só deu uma atrasada lá na obra, só deu tempo de Sim, terminar agora. sim, aí deu uma atrasadinha lá que 12 km de uma cidade entre a outra. Aí deu uma atrasada, porque ia chegar o material na obra e chegou agora à tarde. Ah, entendi. Deixa eu te perguntar aqui também, qual é sua maior dificuldade, assim, na hora de fazer o serviço? Uma Porque, assim, dificuldade. todo profissional tem algumas dificuldades, né? Sim, Em questão de corte, tem profissional que, eu não tenho muita prática em corte, outros, eu não tenho muita prática em aplicação, sim. outros têm uma dificuldade em aplicar grandes formatos. Uhum. E você Cara, também, como você é cadeirante, sim. não sei se você tem alguma dificuldade Tem, assim, um pouco específica. a dificuldade maior é com os grandes formatos em altura, em andaime, Uhum, porque é uma peça, para você pegar, você tem que ter muita força, e tem lugar que não dá para você colocar um andaime bem montado, aí é um pouco difícil, sabe? entendi. Com jeitinho a gente vai se ajeitando, aí a gente pede, tem um rapaz que trabalha comigo, ele sempre me dá uma mão quando é um grande formato, assim, que aí fica mais fácil, mas a dificuldade Uhum. mais é em andaime com grande formato. Porque também todo profissional, né, pedreiro, azulejista, ele tem que ter um Sim, ajudante ali, tem, né? Então, isso aí, o ajudante é indispensável, né? sim, a gente, Independente do profissional que estiver trabalhando. Assim, a não ser sim. em serviço pequeno, né? Aí É, não precisa muito de ajudante, mas não. serviço maior, você Sim, já tem que esse ter ali um. já. Essa é a obra que eu tô lá, a gente está mexendo com um 80 por 80 no chão. Uhum. Isso para trabalhar é tranquilo, porque aí com dupla colagem, né? Aí ele carrega o material para perto da minha e já ajuda bastante. Aham, sim. E aí, assim, como eu falei, sua dificuldade maior seria mais na parte de grandes formatos e Sim, trabalhando na em altura. alturas, né? É em altura. E os andaimes lá, geralmente, para você conseguir ter acesso ao andaime, a subir no andaime ali, como você procede? Sim, aí a gente trabalha com aquele andame pré-montado, aquele de torre. Aí De todo. porque ele tem várias divisórias, assim, aí eu subo nele com, apoiando com a força do meu braço, porque então, eu tenho muita força no braço, Cortando um pouquinho aqui. né? Tá escutando? Cortou um pouquinho aqui. Sim. Aí, no caso, você mesmo sobe lá, Sim, eu mesmo subo. E quando dá pra, que é em altura um pouco maior, a gente sobe, né, sobe pela escada, né? Mas tudo com a força dos braços. Aí sube e passa cara, genial, né? pro andando. Demais. Eu tenho até vídeos Muito dele. bom. Depois eu vou mandar pra você dar uma olhada. Sempre o pessoal Pronto, pergunta, quando a gente. foi? Sempre o pessoal pergunta, como que você faz pra subir em andando, como é, tá? Aí eu vou te mandar um vídeo pra você ver como é. Boa noite, Julival. Boa noite, tudo bom? Boa noite, João. Pois é. É assim, a gente fica imaginando aqui, né, como é seu dia a dia no trabalho, Sim. devido ao uso aí como você tinha me falado, né, no WhatsApp, você não tem, assim, grandes limitações, né? Para Não, você, a cadeira de rodas não é um obstáculo, né? ela assim, não tem obstáculo. É que nem o pessoal fala, mas se você sobe em cima de casa, você trabalha andando, você vai. A cadeira não segura, não. A cadeira não é um obstáculo, não. É que nem, o obstáculo está na cabeça da pessoa. Se a pessoa fala que não consegue, aí é difícil, né? Tá cortando um pouco a ligação, a live aqui. Deu uma melhorada? A conexão sua, eu acho que tá um pouquinho. Deixa eu ver. Pronto, a conexão tá cortando um pouco. Sim, mas agora voltou? Voltou. Parece que tá Voltou? melhor. Tá melhor agora? Tá. Sim, aí teria como você repetir, porque tava Tem. cortando, não deu É, para entender. sim, como o pessoal fala, a cadeira pra mim, ela não atrapalha em nada, sabe? Ela, é a mesma coisa se fosse minha Uhum. perna. Então não tem dificuldade para subir no andante, subir em cima de uma casa, sabe? A gente, é normal. É Aham. como a gente fala, assim, a gente não vai fazer um trabalho correndo.
sabe, assim, né, porque tá um pouco na cadeira, mas é normal. Uhum. Mas também tem que priorizar a qualidade do serviço, né? Sim, que nem eu falo, Tem que pessoal, ter, tem que ter agilidade, mas o acabamento a gente não faz correndo. Serviço de acabamento perfeito, não existe acabamento correndo. uhum. Eu trouxe aqui também, tem um engenheiro aqui que trabalha comigo, Enoque, Sim, e vou trazer ele aqui também para dar uma palavrinha. sim, Aqui, a mãe dele também é cadeirante. Como tá, Zé Paulo? beleza. Prazer Tudo bem, enorme. graças a Deus. Prazer, tudo bem. Boa noite. Quero Boa noite. parabenizar aqui, né, pela sua participação. Primeiro, pela sua Obrigado. coragem, pela profissão que você exerce com excelência. Quando Hildo compartilhou isso aqui com a gente, foi motivo de grande satisfação, né? Saber que tem Uhum, profissionais sim, ainda com essa garra, com essa vontade de lutar, com essa, com essa força, né, que com certeza inspira muita gente. E eu obrigado. posso dizer porque há alguns anos, né, a gente teve uma oportunidade aí de conhecer um pouco mais desse nicho, dessa realidade. E eu Sim, digo uma oportunidade porque, na verdade, minha mãe sofreu um acidente de carro há 9 anos, né? Inclusive, esse mês correto. completa 9 anos. E ela tinha 40 e poucos anos, 43, se não me engano, na época do acidente. Sim, E ela perdeu todo o movimento das pernas e parcial dos braços. Para a gente foi um choque muito grande, mas desde lá um contexto de muito aprendizado também. Às vezes a gente precisa de uma reviravolta ou de um choque assim na vida para a gente abranger, né, abranger, aumentar a nossa visão para outras necessidades e sim, para outras realidades. Apesar da gente viver e até ter alguns conhecidos cadeirantes, nunca é a mesma realidade de quem vive, né? verdade. Seguramente você tem muitos amigos, colegas e familiares que Sim, não fazem nem ideia do seu cotidiano, apesar de saber da restrição. E eu sim, queria que você compartilhasse aqui com a gente no sentido de incentivar, porque algumas pessoas, né, que minha mãe conhece, e até algumas pessoas com quem ela trabalha, essa parte de incentivo, essa parte motivacional, um grupo de sim, cadeirantes muito bacana lá na cidade, que trabalham incentivando, né, uns aos outros e novos aham, cadeirantes. Então, alguns não puderam estar aqui ao vivo essa noite, presenciando a live, porque está tendo um evento lá na cidade, coincidiu exatamente com esse horário, mas nossa live vai sim, estar gravada e seguramente eles vão estar comentando, entrando em contato, a gente também vai estar divulgando o seu trabalho, para a gente é um sim. prazer Fico enorme. muito grato a vocês. Aí eu queria exatamente que você, o que você pode compartilhar com a gente assim das maiores barreiras que você enfrentou. É claro que a gente já fez alguma abordagem profissional e técnica aqui, né? Sim, Uma coisa mais específica enquanto azulejista. Mas sim, agora a gente gostaria também de abordar um pouco dessa parte cadeirante. sim, Essa restrição física que, graças a Deus, para a gente é um exemplo, para você não é uma restrição, a sim, gente gostaria de entender como foi a entrada de fato, né? O princípio da obra, porque você já falou que foi por amor, que já tinha sim, esse interesse, né? Já tinha uma sim, sim. busca ali, uma vontade, mas os primeiros trabalhos, como foram a aceitação dos clientes ou o comportamento deles ao você se apresentar como azulejista ou se dispor a fazer trabalho de pedreiro? Conta um pouquinho para a gente dessa Sim. experiência assim, de entrada. É, até hoje ainda existe o pessoal que ainda fala com o meu trabalho, sabe? Tem pessoal que fica assustado, tem os que já dá total confiabilidade, que já sabe como é, sabe? Mas é que aí a gente vai e faz o serviço, né, um serviço de qualidade bem feito, aí vai passando para outras pessoas, aí chegam na obra para tirar uma foto, chegam para filmar, aí conversa, falam, nossa, tá de parabéns, fez inspiração para mim, eu vou trazer meu filho para dar uma olhada, para ver que ele não quer nada da vida, sabe? E eu sou muito grato a Deus a essa oportunidade de poder estar trabalhando, sabe? A Claro. inclusão, é assim, foi aos pouquinhos, assim, até o pessoal acostumar. E tem gente que até hoje não é acostumado. Com certeza. E eu acho que você falou o melhor aí, né? O serviço falar por si. Eu Sim, acho que o resultado é seguramente sua melhor assinatura. é Mas verdade. enquanto você conquistava essa assinatura, como foram assim os primeiros clientes para você testar, para você fazer? Como foi essa entrada de fato? Você ligou para algum amigo, Não, testou na obra de algum conhecido, fez em fiz, casa? Como é que fiz você em casa, entrou? fiz em casa, porque meu avô trabalhava nessa área da construção civil, aí ele já vinha me ensinando um pouquinho, eu sempre tive essa curiosidade.
Aí depois ele faleceu, eu vim morar na casa da minha tia, e meu tio é azulejista. Aí eu sempre falava pra ele, se eu queria aprender a profissão, só que com outras pessoas não tinha jeito. Aí ele falou, não, eu vou te ensinar a profissão, quer aprender, então eu vou te ensinar. Eu ia com ele, sabe? Aí teve o primeiro trabalho, que foi indicação dele, falou, não, pode ir, que ele faz direitinho. Aí a pessoa, no começo, ela assustou um pouquinho. Na hora que a gente entregou o trabalho pronto, ela falou, não, esse aí é de confiança, trabalha bem, pode ficar tranquilo, e é super E aí confiável. e aí todo cliente que fecha, além de voltar a contratar, indica. Indica. Essa obra mesmo que eu tô lá, já tem mais 3 indicações, para mais 3 obras. Sensacional. Olha, Zé Paulo, isso é uma das coisas que a gente ensina aqui, sabe? Sim, Porque a proposta dessa nossa empresa, desse nosso projeto de capacitação, né, é sim, exatamente criar profissionais, construir sim, profissionais, né? Daí o sim, nome. Mas essa proposta de construção, ela parte do princípio de interesse do indivíduo. Tem que sim. haver essa busca. Tem que E ter. uma das coisas que a gente fala nesse sentido de capacitação é que o profissional ele tem que estar sempre buscando aprender algo mais. E Tem. esse Não, aprender não necessariamente tem que ser o investimento em um curso, mas sim, isso é um indicativo. Apesar de você não ter feito um curso formal, você foi procurar alguém que estava disponível para te ensinar com base no conhecimento que ele sim, tinha exatamente para te projetar, não é isso? sim, verdade. Porque a gente, né, como se diz, hoje, para a gente fazer um curso, depende do curso, é muito caro. Então a gente foi atrás dele, que ele já sabia, já tinha tem anos de experiência. Só nessa área ele tem 20 anos de experiência, então aí foi com ele que eu aprendi, sabe? Mas assim, a gente tem que buscar o conhecimento. Mesmo que a gente não tenha condições, a gente procura um profissional, Sim. conversa, né? E essa busca pelo conhecimento é o que a gente sente muita falta nos profissionais de hoje, sabe? Porque Sim, quando a gente fala, foi até interessante você tocar num ponto aí, que é um dos pontos que a gente trabalha bastante, de conscientização, né? Que bom correto. que você teve essa oportunidade de ter um tio, de ter alguém que já tinha experiência e que tinha disponibilidade para ensinar. Porque são Sim, vários fatores, né? É você então, conhecer alguém que seja um bom profissional, sim, esse profissional ter experiência, porque às vezes você conhece algum, mas ele não é tão experiente, e além verdade. da experiência, ele ter disponibilidade de ensino. Mas uma coisa que você colocou aí que é muito interessante é que muitos profissionais têm uma resistência por não conhecer alguém de investir num curso. Tem. Mas agora há pouco, você mesmo compartilhou com a gente que não é difícil, na região aí, um profissional Não, tirar 5 mil por mês. não, aqui Então não é. imagina, um profissional que ele se dedica na busca do conhecimento para executar de fato, ele tem o Sim, retorno do dinheiro de forma muito rápida, tem, né? tem. Então a gente tem cursos hoje que não chega a durar um mês, ou dura 1, 2 meses, e a gente está falando aí de um salário de um mês produtivo, um mês Sim, bom, pagar algumas vezes esse curso, né? Então imagina, certo. tem gente que não tem a capacitação, tem a necessidade de trabalho, o mercado Sim, carece desses profissionais capacitados, mas a pessoa não quer ter esse investimento ou tomar essa postura, porque às vezes não é nem um investimento, repara. Perdoe eu estar batendo nessa tecla, mas eu quero aproveitar a deixa sim, da sua garra, né? O sim, seu interesse genuíno pela busca de conhecimento e pela profissão, para sim, estimular outros profissionais a ter essa busca também. sim, Porque hoje, por exemplo, a gente tem alguns projetos, né? A gente tem lançado uns e tem mais uns outros projetos de capacitação para lançar, seja em software, na área de programas, né? De sim, obras, seja na própria área de azulejista, que a gente está com esses 5 estrelas agora, que é um projeto fantástico, e a gente sim. está rodando a primeira turma, graças a Deus está E tá ele tudo tem indo bem. tudo para dar certo, porque o pessoal hoje tá Sim. muito à procura por azulejo. E Sim. aí, observe, quando a gente faz um projeto desse, a gente está fazendo, de fato, visando abrir, ou melhor, facilitar a abertura do mercado para esses profissionais. Porque se esse profissional investir em um Sim, curso e dividir 12 vezes no cartão, talvez antes de vencer a segunda parcela, ele já tem condição de quitar tudo. já, Porque no segundo mês trabalhado, ele já começa a já ter recuperar. retorno profissional e Sim, pagando parcelas muito pequenas do curso, entende? verdade. Então, às vezes, um profissional, por exemplo, no caso, não foi exatamente o seu caso, né? Porque você Sim, já teve a busca direcionada para azulejista. sim, Mas é muito comum, você trabalha em obra, deve saber disso, profissionais serventes e pedreiros que querem graduar para azulejista, que é tem tido como um muito, trabalho mais fino, né? tem muito. Inclusive, Então, esse rapazinho observe. que eu tô com ele lá, ainda hoje a gente estava conversando se ele tinha interesse em aprender.
E ele falou, não, eu Sim, tenho interesse. Tenho sim. Eu falei, não, que o meu conhecimento que eu souber, eu passo para você. A gente tá aqui, né? show de É bola. um rapaz mais novo, assim. Aí um corte de maquita, trabalhar com uma riscadeira, como se nivela um piso, tira um nível, assim, a gente, né? Bom demais. Pode falar. E é uma coisa assim que a gente vê muito, né, eu como também falei, já fui servente, já trabalhei de servente, Sim, muitos profissionais, eles aprendem dessa forma, da forma mais prática, né? sim, Inicia ali como um servente, e aí vem ali ajudando o pedreiro ou o azulejista, aí vai aprendendo algumas coisas, algumas técnicas, e aí entrando na área, vai entrando na área como o profissional, né? E depois sim, ele sai de servente e passa a ser ali um azulejista, passa a ser um pedreiro ou um pintor e sim, tal. Porém, esse aprendizado mais prático, muitas vezes também acaba tendo um certo déficit, né, de conhecimento. sim, Porque, assim, alguns profissionais da área da construção civil se atualizam, né? sim. A gente Mas busca não sempre são tá todos. atualizando. Mas tem uns que já não se atualizam, né? Já alguns não se atualizam. Então, nessa questão de atualização de normas, de tipos de materiais, Sim, de ferramentas, então, todas essas atualizações vai fazer com que o profissional comece a crescer mais e se destacar de outras pessoas, né? sim, Dos outros correto. profissionais. Então, o que a gente quer incentivar mais para Eu não tô te ouvindo. Sim, sim. O seu áudio tá muito baixo. um incentivo para que o Aí agora profissional. voltou. Oi? Agora seu áudio voltou, tinha cortado a metade do seu áudio. Ah, foi. É, aí, como eu estava falando, essa questão do nosso nicho aqui, que a gente está querendo trazer, né, mais Sim, profissionais qualificados para o mercado, é sim, justamente por isso. Porque como a maioria dos profissionais entram na área da construção civil de forma prática, a gente quer mostrar que a parte teórica da construção civil também, sim. de Eu, normas, a parte técnica, ela é muito tem muito importante também, né? é muito importante ele aliar a parte teórica com a Com a prática. prática. Então, se É, você trabalha a parte teórica e a prática, teórica e prática, você vai se tornar um profissional de extrema qualidade, né? Um sim, profissional de alto padrão. sim. E É que o nem eu profissional que trabalha no alto padrão da profissão, ele acaba ganhando muito mais. Um ganho. azulejista hoje aqui no Brasil, gira em torno aí, um azulejista de alto padrão, ele consegue tirar aí na faixa de R$ 10.000, até mais por mês, né? Ele Sim, consegue ter essa renda aí de até mais de R$ 10.000 por mês. Ele trabalhando ali com construções de alto padrão e também aprender como negociar com o cliente. Porque não é sim. só o profissional, ele não tem que aprender só a profissão. Ele Não. tem que saber também como conversar com o Como cliente, fazer um como orçamento negociar de com um o cliente, trabalho. fazer o orçamento, como ele Então, fechar e não tomar prejuízo também no final da empreita, né? Porque muitas sim, vezes é verdade. pega ali a empreita e se o profissional não souber calcular direitinho, não souber fazer tudo ali certinho para passar o valor para o cliente, e além de passar o preço para o cliente, tem que passar o valor também, né? Que é o Tem. valor do serviço dele, porque quando você tem um valor estimado ali, é, é, um valor de conhecimento, um valor de ferramentas, Sim, então todo esse valor, quando você passa para o cliente, que mostra para o cliente que o seu serviço é de qualidade e que se ele for procurar outro profissional, muitas vezes aquele profissional não vai trazer a mesma qualidade que você, sim, muitas vezes você consegue fechar o serviço antes de passar o preço, entendeu? verdade. E aí depois que você passa o preço para o cliente, independente do seu preço, a tendência do cliente fechar com você é muito maior, porque você Sim, soube negociar, você sabe conversar ali e mostrar os pontos positivos, os pontos negativos de fazer com você ou de fazer com outros profissionais, sim, entendeu? Então tudo isso faz parte da profissão,
não é só a parte teórica e técnica da Não, profissão, a do legista. tem Também tem a parte de todo, né? negociação. Tem. E hoje o pessoal, a maior dificuldade do pessoal que está entrando nessa área é como fazer o orçamento e conversar com o cliente, né? Esse é o maior. Então é onde que a gente indica. Se a pessoa tiver condição de fazer um curso, é super aconselhável, porque é outro patamar para você conversar com o cliente. Ô, De Paulo, uma coisa que você falou que chamou muita atenção da gente aqui, na verdade foi um comentário nosso até, né? Hildo colocou aí o quanto fica evidente na sua execução que a restrição nunca é física, né? Sim, Mas mental. mental. E quando a gente trabalha com esses cursos, bem como ele falou muito bem aqui agora, não é apenas sobre a parte teórica ou a parte técnica ou a parte prática, mas a parte emocional. Sim, Essa parte emocional, se a gente for ver no contexto mundial hoje, é uma das coisas mais abaladas que a gente tem, né? tem. Se você olhar o alto índice de desemprego ou de demissões, não é porque o cara não tinha capacidade de executar o serviço, não é porque o cara não cumpria metas. A maioria das vezes é problema de relacionamento, problema de trabalhar com equipe, Sim, né? Uma série de problemas de modo de tratar o cliente. Então, sim. um dos maiores desafios que a gente tem hoje profissionalmente é o que eles chamam de quociente emocional. Não é QI, né? Não é quociente de inteligência, Uhum. mas o quociente emocional. E seguramente você é uma referência nisso, né? Pela sua condição, pelo seu trabalho. Manter a Sim. cabeça no lugar para trabalhar apesar das dificuldades, apesar das limitações. Sim. Aí eu gostaria de te perguntar, já houve alguma situação, é claro que todos nós estamos expostos a isso, né? Sim. Independente de qualquer restrição, mas já houve alguma situação específica, assim, que você vivenciou, de cliente que queria levar vantagem, ou de cliente que queria ser oportunista, lhe botar numa condição de que te expunha, ou que acertar para não pagar, alguma coisa nesse sentido? Como é que você contorna situações assim? Ou quando você vê que o cliente, ele quer botar defeito onde não tem, para se livrar de um compromisso de pagamento? Você já passou por situações assim também? Sim, já passei. Já passei por umas duas, três situações assim, né? Foi bem E como... constrangedor até, sabe? Só que a gente deu a volta por cima, né? O cliente quis sair desperto, aí na verdade depois, na hora até eu não fiquei magoado e depois ele veio conversar comigo, não, eu realmente estava errado, você está certo, sabe? E tudo na base da conversa, assim, a gente ter uma boa conversa, explicar direitinho. Isso é muito bacana. E isso é uma das coisas que a gente tenta mostrar, porque, na verdade, quando a gente faz uma proposta de capacitação profissional, né, quando a gente sugere isso, quando a gente abre essa oportunidade, a gente abre também a mentalidade dessas pessoas para entender que ela passa a ser uma empresa, né? Sim, José Paulo hoje é uma empresa que presta serviço. Então, você tem que ter esse sim. trato, né? Esse tratar com o cliente, esse Uhum, tato com o cliente, que é essa coisa de correto. saber lidar, saber conversar, saber reagir, saber negociar, saber o preço do seu serviço, Sim, conhecer seu tempo de produção, né? E como a gente estava falando aqui, a gente tem criado condições exatamente para facilitar que os profissionais tenham essa possibilidade de entrar. Como a sim, gente encontra muitos profissionais de outras áreas e de outros setores da própria construção civil, a gente tem serventes, pedreiros querendo graduar, e isso parcelado num cartão, a gente está falando de um curso que custa cerca de uma diária por mês. sim, Então, observe, hoje um profissional que está atuando, ele deveria sempre estar buscando ter uma reserva para esse investimento, né? sim, Porque a gente está correto. falando de um profissional que pode sair de um salário mínimo, 2, para ganhar 3, 4, 5, com um investimento de uma diária por mês, Sim, ou menos, né? é uma coisa que compensa muito a pessoa fazer, sabe? Porque é que nem você falou, a pessoa sai de um salário para ganhar três, quatro salários mínimos. É. Então é uma coisa que compensa você pagar um curso para se qualificar. E uma coisa que a gente tem bastante, assim, que é nossa meta aqui maior, é justamente balancear mais, equilibrar mais essa balança. Porque, Sim, assim, a gente vê no mercado da construção civil, aí em sua cidade, por exemplo, eu creio que tem muita oferta de emprego, né, na área da construção tem. civil. Na área Muita construtiva tem gente bastante. procurando. Então, assim, a gente equilibrar essa parte de oferta, tem muita oferta Sim, de emprego na área da construção civil, porém não tem muito profissional qualificado.
Às Não. vezes até tem, às vezes até tem bastante pessoas que trabalham na área, mas muitas vezes não tem qualificação, né? Sim, E em várias áreas, por exemplo, hoje a gente tem faculdade de engenharia, tem faculdade de medicina, tem faculdade de fisioterapeuta, tem faculdade de enfermagem. Então, são várias faculdades que tem no mercado aí, de vários setores, e um dos principais mercados, que é o mercado da construção civil, não tem sim, ali um estudo ali para esses profissionais que estão entrando, né? sim, Que exige muita capacitação, muita qualificação para estar trabalhando com esses materiais. sim, Então, a gente quer trazer essa oportunidade para as pessoas e mostrar também para os jovens que muitas vezes têm a mentalidade, eu vou fazer uma faculdade, só tem a mentalidade de fazer faculdade. A faculdade é bom, a gente não pode sim, desmerecer, porque justamente eu fiz uma faculdade, graças a Deus, sim, hoje eu estou em engenharia civil, mas é um investimento de 5 anos, muitas faculdades aí são mais de R$ 30.000, você tem que pagar, fora o custo que a pessoa tem todo mês ali de estar, às vezes, transporte, eu mesmo fazia faculdade em outra cidade, moro em uma cidade, fazia faculdade na sim, cidade vizinha, então tem o custo do transporte, alimentação, material lá da faculdade, aham, tem que pagar a faculdade todo mês também, e no final das contas, muitas vezes a pessoa sai e não tem nem garantia de que vai trabalhar na área, verdade. né? Quantos e quantos profissionais aí às vezes formam e aí vai Sim, trabalhar de Uber, vai trabalhar em outras coisas, porque sim. não achou ali Sim, eu mesmo campo na já área vi dele. gente, eu tenho conhecidos que fez faculdade de advogado que hoje está na construção civil. Pois é. Está Então, trabalhando na assim, a construção civil. construção civil, pois é. Então, assim, a construção civil é uma área que absorve muita mão de obra, Sim, muita mesmo, né? Então, e se a pessoa souber que ele entrar com a qualificação, ele entrar ali com numa área específica, igual, por exemplo, o azulejista, se a pessoa se especializar ali como um azulejista e ele souber negociar, souber a parte técnica, souber a parte teórica, souber as normas e fizer tudo direitinho, ele já entra como um profissional aí ganhando mais de R$ 3.000 tranquilamente tranquilo. na área, E entendeu? ganhei E em tranquilamente. menos vou botar aí, menos de 4 meses de Eles, estudo e estudando e praticando ali de forma até gratuita, pode se colocar sim, assim, ele dispondo ali para fazer como se fosse como se fala? Como se fosse um estágio em alguma sim, obra, né? Ajudando, entrando ali, trabalhando de ajudante e estudando também a parte teórica. Em questão de 3, 4 meses, ele meio que já está capacitado para poder tá iniciar pronto. na área e partir e começar a ganhar aí mais de R$ 3.000 por mês. Sim, tá. Então, é uma oportunidade muito grande para quem quer realmente Sim, ter uma profissão e quem sim, quer desenvolver aí a sua carreira profissional, né? verdade. Você mesmo, como cadeirante, a gente quer incentivar pessoas que também estão na Sim, mesma situação que você e muitas vezes ficam achando que não tem capacidade de fazer, sim, né? E você tem capacidade. tem. A gente tem, então, assim, né, como eu te disse, né, o potencial está na cabeça da pessoa, não fisicamente. Né? Se você pôr na sua cabeça que você é capaz de correr atrás e buscar qualificação profissional e está sempre buscando aprender, você consegue sim. Zé Paulo, a gente, volta e meia, tem acesso a algum vídeo, né? Alguém compartilha, profissionais na área da construção civil que têm diferentes restrições, né? Às Sim, vezes não tem um braço, alguma coisa nesse sentido, já vi até profissionais sem os braços, né? Mas assim, você chegou a presenciar ou trabalhar com algum colega que também tinha restrição motora, conhece outros profissionais da construção civil que trabalham na sua cidade ou região com restrição? sim, eu já cheguei a trabalhar com quem tinha um probleminha na perna. Sabe? Ele Uhum. era ajudante, trabalhou como ajudante, trabalhando normalmente, assim, também, sabe? Trabalhou super normal e tem colegas que também trabalham na área da construção civil, só que mora para fora. Tem um cadeirante também, um colega cadeirante também trabalha na área, só que ele é pedreiro, ele faz a parte mais bruta. Muito bacana. Aqui na minha cidade aqui, eu sou da Bahia, né? A gente aqui é da Sim, Bahia. E aqui na minha cidade tinha um pedreiro, hoje já faleceu já tem bastante tempo. Quando eu era bem mais novo, ele já estava de idade. sim, Ele não tinha um braço
e eu acho que ele sofreu algum acidente, aí ele perdeu o braço, aí o rosto também dele tinha algumas marcas assim, e ele era um pedreiro muito bom. E em uma mão ainda faltava, na mão que ele tinha, faltava ainda, acho que era um ou era dois dedos. E mesmo assim ele trabalhava de pedreiro, fazia Sim. tudo, entendeu? Não tinha limitação também, porque a limitação é mental. É A limitação, verdade. porque quando a gente tem uma limitação física, a gente adapta, a gente se Sim, adapta à nossa limitação. sim, Mas quem tem uma limitação mental, para a pessoa conseguir adaptar algo para driblar a mente dele ali, para fazer, é mais difícil. Então, uma pessoa verdade. que trabalha com a mente, ao invés de querer trabalhar só com o corpo, ele consegue adaptar qualquer coisa, né? Para Consegue. poder suprir alguma coisa física. Mas Sim, quem não tem essa mentalidade de iniciar, de querer crescer na profissão, muitas vezes fica ali, tem tudo para crescer, mas não cresce porque a mente não deixa a pessoa pensar em se qualificar, não deixa a pessoa pensar em quais oportunidades ali ele pode se encaixar, sim. né? Então, essa limitação mental, para mim, é uma das piores barreiras que tem para qualquer ser humano e em qualquer área, qualquer tipo de serviço que tem, Sim, né? ela acaba sendo, ela acaba atrapalhando muita gente, né? E é que nem a Ô gente Zé Paulo, fala. Oi? pode falar, perdão. É que nem a gente fala, hoje em dia, né, essa captação que a gente tem em ciência emocional, tem muita gente que está com ele, né, abalado. Então a gente chega, conversa, explica para a pessoa para ver se a gente consegue incentivar a pessoa a ir para frente, né? A ter uma profissão, né? Eu vou fazer uma pergunta aqui, fica à vontade para responder, tá? Ou não Sim, responder, mas assim, fique tranquilo. eu entendo que nesse contexto, da mesma maneira, talvez não na mesma intensidade, mas tanto quanto você, só pelo seu trabalho, só pelo seu capricho, você Sim, já chama a atenção de muitas pessoas que te admiram e te têm como inspiração, eu acredito também que deva ter muitas pessoas que te invejam, porque a gente vê com frequência pessoas que têm total condição física se sim, subjugando e se colocando como, ah, mas eu não tenho oportunidade, não tem trabalho, se torna um pedinte, se torna alguém com que é até peso para outras pessoas. E aí eu te pergunto, como você lida com essas pessoas que te criticam nesse sentido? De você ser uma referência, você já passou por alguma situação como essa? É, sim, já passei. A gente importante, vem, usar passa, uma expressão assim, né? Um preguiçoso reclamando que você está criando problema para ele. sim, é verdade. Assim, já passei por várias situações. A gente simplesmente a gente conversa com a pessoa, explica pra pessoa e fala, não, isso aí é tranquilo, isso aí é o jeito da gente ser e nada vai mudar, sabe? A gente tem que ter muita fé em Deus e seguir firme em frente. Isso é muito bom. A Isso é fé muito em Sim, Deus porque, é coisa sim, muito porque hoje importante. em dia tem muito preconceito ainda mais na área da construção civil. Uhum. Vamos dar um E boa noite aqui pro nosso amigo Alex, ele é azulejista também, um grande amigo, Alex, boa noite, Alex. Seja bem-vindo. Gilmar também entrou aí. irmão também. É uma coisa que a gente é uma coisa que também que a gente quer quebrar aqui, é justamente essa questão do preconceito da área da construção civil. Sim, O profissional hoje da área da construção civil ganha mais do que muita profissão aí, ganha. entendeu? Graduando. E assim, A questão da construção civil é porque, assim, como a gente lidar com poeira, massa, sim. tinta, aí muitas vezes, esteticamente, você não fica tão bonitinho, né? Não, de jeito nenhum, tem jeito de ver. Ainda mais Vai assim, ver. a gente, porque eu trabalho, quando eu tô sentando piso no chão, eu trabalho fora da cadeia, sentado no chão. Então tem muitas vezes o pessoal chega, a gente tá com a roupa suja, a gente vai fazer um contrapiso, tá com a calça molhada, o pessoal olha, mas isso aí não é pra você. Eu falo, não, isso aí é a profissão que eu gosto e isso aí é Isso o osso do ofício, né, que a gente é fala. igual um médico cirurgião, ele automaticamente ele vai se sujar de sangue ali, Sim, obviamente tem as luvas, tal, mas ele vai se sujar de sangue, sim. né? É que a gente trabalha A com todas mesma as coisa, EPIs também. a mesma coisa o profissional da área lá tem luva, tem avental, tem várias proteções, Sim, só que suja mais do que um médico, né? Júlio. Que é Aham. poeira para todo canto, é massa para É, todo canto, então às vezes você sai no final do expediente ali, não sai tão bonitinho, tão né, limpinho, né? mas Vai tudo, né?
Mas só que é uma profissão, eu vejo como uma profissão muito, muito, muito digna, né? Sim, é uma profissão honesta, né? E mais que isso, eu vejo também como uma obra de arte. Quando você termina um serviço, Sim, você terminou ali de colocar um revestimento, ou um pedreiro que levanta uma casa, levanta uma estrutura de um prédio, por exemplo, sim. ele Até do está próprio fazendo, engenheiro. A gente fica ele tá olhando assim, fazendo uma estrutura. aquele, o engenheiro, porque tudo ali a gente trabalha em conjunto, o engenheiro, tudo, né? Sim, não tem Projetar uma casa, projetar um prédio, assim, é coisa assim que a gente fica abismado, né? Assim, o pessoal isso. faz. E o profissional que está ali na área, botando a mão na massa, ele é um artesão, ele é um artista. Porque depois Sim, que você termina ali uma casa, termina em todos os detalhes ali, você tem praticamente uma escultura, né? Só que sim, uma escultura de tamanho gigante aí, né? gigante, Então, eu vejo por esse lado. É por isso que eu sou muito apaixonado pela área da construção civil, sim, por causa disso, e respeito muito os profissionais. sim, Como eu já trabalhei também na área da construção civil como servente, hoje eu trabalho como engenheiro e tenho um grande respeito por todos os profissionais da área justamente por isso. Porque no final, Sendo uma parte, a outra não funciona. no final ele fez ali, tirou do papel e colocou aquilo ali para se tornar realidade, né? O sim, sonho de uma pessoa sim, trabalha ali com, porque hoje um imóvel pode se dizer tanto físico, um imóvel residencial como um imóvel comercial, basicamente é o sonho da pessoa, né? sim, é o sonho. Um Aí, como imóvel, eu costumo falar, a gente trabalha com o sonho da pessoa, né? isso, Então a justamente. pessoa já tem Só que, aquela expectativa, vai ficar do jeito que eu imaginei, né? Eu quero é, assim, a gente entrega o serviço como a pessoa quis, ou até um pouco melhor, e isso é muito gratificante na nossa profissão. sim. E com um azulejista, por exemplo, azulejista e pintor, que geralmente são profissionais que trabalham com acabamento final, que ali vai estar visível, né? Quem chegar já vai bater o olho ali, já vai conseguir enxergar o Sim, serviço. Então, esses profissionais acabam também se destacando nessa questão de ser o que está mais aparente na construção, que é a pintura, os sim, acabamentos ali, né? De revestimentos e tal. Porque hoje em dia também tem vários revestimentos, tem 3D, revestimento 3D. Então, todos tem. esses revestimentos acabam realçando mais ali a beleza do Sim, a cada do dia imóvel, né? mais vem só inovando, né, o material. Isso, justamente. Então, a profissão é uma coisa que a gente quer quebrar aqui, muito esse Sim, preconceito em relação a um profissional da área da construção civil, a um pedreiro. Por quê? Porque geralmente a maioria dos pedreiros que trabalhavam na área da construção civil, hoje em dia, eles estão mais se atualizando e buscando mais conhecimento. sim, Mas boa parte dos profissionais da área da construção civil geralmente eram profissionais que muitas vezes não tinham estudo, que não tinham muitas oportunidades em outras áreas, e aí vinham para a área da construção civil. E hoje em dia, graças a Deus, isso está mudando. Ainda tem muito disso, né? O campo, como eu falei, o campo da sim, construção civil é um campo muito aberto, em qualquer lugar do mundo. A gente tem aí empregos sendo oferecidos para pessoas que não têm. Você não precisa ter muita capacitação, muita qualificação, muito estudo para poder entrar na área da construção civil, como se você sim, fosse entrar em algum outro serviço, né? Que precisa de concordo. um currículo, precisa de alguma coisa assim. No Sim, emprego na construção civil, você basta querer entrar e muitas portas são abertas ali sim, para profissionais que não têm muita qualificação. Porém, os que têm mais qualificação, eles se destacam muito mais e aqui ganham muito mais também, né? sim. Tem Uma uma pergunta pergunta do aqui Alex? para você. Você tem um ajudante para te auxiliar o tempo todo? Sim, tem um para me auxiliar o tempo todo. A gente trabalha junto, qualquer tipo de serviço que eu vá fazer, eu já levo um auxiliar para estar junto comigo, né? Porque para carregar material para longe é mais fácil, para segurar uma escada, para me subir no andaime, assim, aí eu tenho o tempo todo um ajudante junto comigo. E também, Alex, como a gente já tinha falado aqui um pouquinho antes, na área da construção civil, praticamente todo profissional ali precisa de um servente, né? Sim, No caso do pintor também, muitas vezes tem um servente que vai ajudar ele a lixar. No sim, caso de um pedreiro, vai ajudar ele a fazer uma massa. No caso do azulejista também, muitas vezes tem ali um servente que vai ajudar também a fazer a argamassa ali, preparar a sim, argamassa.
trazer os materiais mais para próximo do profissional. Então, essa questão dele ter um servente ali, isso aí praticamente não é uma coisa, como se diz, Por conta da exclusiva, restrição. não exclusiva Sim, por conta da restrição, né? Isso aí basicamente é uma obrigação De autoprodutividade. de todos os profissionais, que todos os profissionais praticamente têm um servente ali para poder estar sim, auxiliando ele. Às vezes você está colocando um revestimento em cima do andaime. Você precisa de um servente para ir lá, pegar um revestimento, voltar, sim, entregar para você. Independente se você é cadeirante, se você não é, né? Então, a correto. questão do servente é uma coisa muito comum De otimização de e, serviço. e isso aí já te auxilia, né, muito bem. Sim, Já, o já, Alex, o Alex é um grande amigo meu, sabe? Eu me inspiro muito nele, que o trabalho, ele trabalha, é sensacional, sabe? É perfeito, sim. Quando eu preciso de alguma dica, alguma coisa, eu mando uhum. pra ele, na mesma hora ele me responde, então ele é um grande amigo e pode ter certeza que tá de parabéns pelo trabalho. Um ótimo profissional. Então, o Alex aí tá presente aí com a gente. E aí a gente também está aqui, né, à disposição Sim, de vocês, profissionais, a gente como engenheiros, né, a gente tem a equipe que são dois engenheiros e um arquiteto, correto. e a gente está com esse programa que, na verdade, é um sonho nosso também, de estar Sim, melhorando a qualidade dos profissionais que já existem, né, os profissionais que já trabalham na área, e também abrindo a mente das pessoas que querem ter uma profissão e que, às vezes, não enxergam a área da construção civil como uma profissão de, de futuro, né? Tem sim, muita gente que, às correto. vezes, não tem essa visão de que a profissão um azulejista, um pintor, é uma profissão que vai dar uma renda muito boa para ele, Sim, né? sim, A gente falou aqui da questão da condição financeira, dos valores aí da sua região. Mas, sim, especificamente, você teria como falar, assim, quanto você tira, assim, mais ou menos por mês? Que é óbvio que não é um valor fixo, né? Porque você, sim. A gente hora pega um trabalha serviço mais é, caro, hora mais... Mas tem uma média, assim. em média de 4 a 5 mil por mês. Pois é. Então, você trabalha como um azulejista, tira Sim, de 4 a 5 mil por mês, né? sim, Então, você é cadeirante, é, correto. tra- tem seu salário de 4 a 5 mil por mês, e tem muita gente que, às vezes, não tem todas as condições de também ganhar isso, e acaba fica inventando desculpas e colocando isso, aquilo, outro, para poder não trabalhar. Sim, E sendo que é uma área, um campo muito grande, né? muito grande, né? Então E só vem você, crescendo cada vez mais. justamente. E você é um motivo de orgulho para você mesmo. E Sim, quem você tem que agradar é você mesmo, é uma coisa que eu tenho em minha mente. Eu mesmo eu sim, faço as coisas para me agradar, porque se você for pensar em agradar os outros, nem Jesus não agradou todo mundo, né? verdade, verdade. Então, a gente tem que agradar a Deus, primeiramente, né? A gente tem que fazer tudo Correto. o mais honesto possível, mais Sim, com o máximo de honra ali, para agradar a Deus. E, em segundo lugar, gente, né? E em terceiro lugar, o resto. O resto, se quiser se agradar com o que a gente faz, sim, se agrade. Mas a gente tem que ser orgulho, a gente tem que ser motivo de orgulho para Deus e para a gente mesmo. E sim, você, com certeza, você consegue, com seu trabalho, sustentar sua família, ter seu conforto, né? sim, Comprar as coisas que você deseja. Então, é isso que a gente quer mostrar para as pessoas, justamente essa mentalidade de você ter uma profissão, certo. você conseguir se sustentar a sua família e ter ali sua renda todo mês para Sim, poder, né, estar realizando seus sonhos, viajar. E você, como um profissional autônomo, você também tem como fazer seus horários, né? tem. Você quer tirar umas férias, quer curtir ali com a família um pouquinho. Sim, Então, você tem essa liberdade de fazer seus horários. sim, correto. Muito bom. Pois é, então a gente vai meio que vai finalizar aqui, que a live já deve estar quase encerrando também. Sim, E a gente vai estar fazendo mais lives aí, e espero fazer mais lives com você também, né? não vamos sim, é ser um E prazer, Fred. deixa aí uma mensagem aí, uma dica aí para o pessoal que quer iniciar na área. A dica que eu deixo é assim, se o pessoal tem vontade, não desanima não. Corra atrás de seus sonhos, porque essa é uma área que só tem a crescer, né?
E a cada dia mais só vai gerar oportunidade de emprego e uma condição de vida melhor. Sim, Excelente. excelente. Parabéns, muito obrigado pela participação. Obrigado a José Paulo. vocês. Foi um prazer Eu enorme agradeço. te conhecer. O prazer foi Espero que todo a gente meu. se encontre bastante aí ainda e troque muito, muito conhecimento, viu? Sim, se Deus quiser. Eu agradeço Alex, a vocês por estar obrigadão aí compartilhando aí o meu trabalho também. Obrigado pela Sim, força aí que vocês estão me dando. valeu. Alex, Valeu, muito Alex. obrigado aí pela Obrigadão aí pela presença. presença e todos aí que participaram aí também. Obrigadão pela presença. Obrigado a Deus todos. abençoe cada dia mais, mano. Tchau, tchau. Amém.